quem ali para poder buscar a entidade, né? Então, geralmente, numa nota de saída, a entidade é o emitente, né? Então, no caso da NFE, eu crio uma entidade, a entidade é a emitente da nota. Então, mas pode ser o destinatário também, quando a empresa ela vende, ela é o emitente, é o destinatário. Vai depender do processo. Então, cada cliente vai ter a sua definição. E você vai marcar aqui o que vai ser usado, né, no sistema. Então, assim, você vai habilitar os recursos de importação, né? Então, que é o quê? É importação em lote, né, para entrada e saída, importação de NFSE e importação de NFE e CTE da Cefaz, né? E um comentário muito importante, essa importação em lote, ela é o seguinte, ela pode ser feita ela para ser por pasta, não é importação em lote da Cefaz. Então você imagina o cenário, você tem ali uma pasta que tem N XMLs e você quer fazer importação em lote, tudo de uma vez, né? Aí você vai habilitar esses dois primeiros parâmetros, né? Um para entrada, outro para saída, se for o caso. E aí você vai ter esse menu habilitado lá na tela de administração de DFE, né? Meu que está habilitado, então lá na frente eu vou mostrar ali aonde ele muda o menu, né? A importação de NFSE. Nesse vídeo de hoje eu não vou importar nenhuma NFSE, até porque eu não tenho XML, validade de NFSE contra a empresa que eu estou usando. Então, são poucas as prefeituras que a gente tem, né? Eu vou até tomar aqui cuidado de abrir a documentação para ver quais prefeituras o sistema já suporta. Por enquanto, são essas prefeituras aqui: Paranaguá, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Pode ser que tenha alguma outra que está saindo agora, que não foi atualizada na documentação, mas as prefeituras são incluídas no sistema sempre sob demanda. Então, a gente, quando algum cliente pede para poder colocar no sistema, sempre é via proposta comercial. Porque cada prefeitura tem um layout, se o layout for compatível com o que já existe aqui, dá para fazer, né? Então, importação de NFE via Cefaz e CTE via Cefaz. Esses dois últimos recursos foram os recursos que fez o Edom mudar de nome ali, de XML Import para DFE, né? Então, além de você poder importar o XML do arquivo, que você já obteve ali, independente da fonte, você também pode ter um recurso de poder ir lá na Cefaz e consultar, né? Lembrando que essa importação da Cefaz, ela tem uma série de regras, é limitado, né? Por exemplo, a empresa ela não pode pegar tudo que foi gerado contra ela, ou seja, desde quando a empresa abriu, vamos dizer assim, ou desde quando existe o XML, desde a versão 1 até a 4, que é a atual, ou 3 para o CT. O servidor DFE, ele disponibiliza os XMLs dos últimos 90 dias. Então, ele pega a data de hoje, 90 dias para trás, e te fornece aquilo lá, né? Nem sempre será no ato. Pode ser que uma hora você peça, não venha, e pede um segundo momento e venha o XML. Vai depender da disponibilidade do servidor e do XML. Porque à medida que as notas são geradas nas várias Cefaz que tem no Brasil, Bahia, Goiás, Tocantins, leva um tempo para esse XML ser sincronizado com o servidor do DFE, que está intimamente ligado com o servidor do Ambiente Nacional, que é aquele portal de consulta de notas XML da Cefaz, né? Que é esse aqui.
né? Esse é o portal, né, do ambiente nacional. Então, a Cefaz, primeiro a nota, quem emite a nota, ela vai emitir a nota para a Cefaz do seu estado, e a Cefaz do estado, por exemplo, São Paulo, vai sincronizar com a Cefaz nacional, né, por assim dizer. Mas é só questão de sistêmica, não quer dizer que tem Cefaz nacional, é só questão mesmo de disponibilidade da informação. Beleza, aqui na configuração você vai habilitar o que você vai usar, basicamente isso. Então, se eu não vou usar o recurso de importação via Cefaz, é 100% via arquivo, porque o controle do XML é feito uma ferramenta à parte, beleza, não habilita e só usa a importação em lote e segue, né? Beleza, aqui você vai clicar em OK para salvar. Então, esse é o segundo passo, depois da entidade. E, e terceiro, seria as configurações de recebimento, né? Então, primeiro eu encaro essa entidade, definir as configurações gerais e agora as configurações de recebimento, que é por entidade. Então, eu posso ter uma regra na entidade 20, é meu exemplo, e ter uma outra regra para a entidade 21, né? Um pouco mais diferente, um pouco mais refinada, vai depender da necessidade, né? Bom, a primeira aba, que é o modo de captura, ele vai já, quando você habilitar as configurações gerais, a busca para fazer importação via Cefaz, de NFE e de CTE, ele vai criar aqui essas duas abas. Então, já muda o menu do sistema. Então, se você abriu essa tela e não aparece aqui esse menu, essa aba, Cefaz NFE, Cefaz CTE, significou que a sua versão é muito antiga e não tem os recursos do DFE, né? Ou o campo aqui, os parâmetros, né, que habilitam, eles não foram habilitados. Beleza. Então, vamos aqui ao modo de captura, a primeira opção, que é por pasta, né? Então, eu habilitei, né, aqui na aba, sob a aba pasta, que eu quero ler XML de uma determinada pasta, né? Vale lembrar que esse caminho que vai ser configurado aqui, se for todos os clients do ambiente que for usar esse recurso, tem que ser um caminho de rede, porque, por exemplo, no meu ambiente, eu estou aqui C, dois pontos, integração, barra XML, DFE. Não necessariamente esse caminho existe na máquina da outra pessoa que está importando XML também. Então, aí você tem que ter esse cuidado de colocar um caminho aqui que todos acessem, né? Que é acessível a todos, independente de onde ele está usando esse AP, né? Inclusive o Edom. Então, se você vir aqui, né, e copiar o caminho e tentar navegar até esse diretório, seja pelo navegador aqui do Windows, ou seja pelo dentro do próprio SAP, né, ele tem que abrir. Então, tem que ficar disponível, né? E aqui é o caminho do diretório das notas de saída. Então, uma para a nota de entrada e outra para a nota de saída. Lembrando que não pode ser o mesmo caminho, ou seja, eu colocar o caminho da entrada igual que o caminho da saída. Então, isso aqui não pode acontecer, né? Vai dar problema, vai dar erro, vai dar um monte de problemas também. E o próximo modo de captura é o e-mail, tá? Então, é o e-mail POP do cliente, né? Que recebe as notas. Então, eu consigo configurar só um e-mail. Então, geralmente, as empresas criam um e-mail lá, nfe@minhaempresa.com, e aí todos os e-mails de todos os fornecedores mandam o XML nesse e-mail, tá? Esse recurso tem uma série de problemas, porque dependendo do provedor, você não pode ficar consultando com tanta frequência, dá erros de protocolo, enfim, vai depender do seu provedor, né?
O Google geralmente dá menos problema, né? O próprio Google lá, mas também tem as suas particularidades. Não é tão confiável, né? E outra, as pessoas mandam às vezes o arquivo zip, então vem lá o arquivo, o dump e o XML zipados, né? Vamos dizer assim. Isso aí é um dificultador, então já não funciona. Né? E aqui você tem a possibilidade se no e-mail vier separado o XML e o dump, ele já reconhece e já pode salvar uma cópia, né, do PDF e do XML que foi no e-mail. Então, quem quer ter uma segunda via ali, o arquivo, né, para poder olhar e tal, é interessante. E aqui, o que eu acho, é o que eu recomendo o uso, o que eu acho mais produtivo e dinâmico, são aqui a importação direta da Cefaz, né, que onde o Edom ele comunica diretamente com o servidor de DFE e ele começa a buscar os XMLs, né? Dadas as condições que eu falei mais cedo. Ele só pega o que está disponível nos últimos 90 dias, né? E a consulta, ela tem que respeitar alguns critérios, né? Tipo, eu não posso ficar consultando a cada segundo, tem que ter um intervalo de consultas, né? Então, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aqui, nessa aba, eu vou primeiro habilitar o recurso, né? E eu vou definir o ambiente do DFE que eu vou buscar as notas. Não é o ambiente do cliente, assim, produção, homologação, nada disso. O ambiente, eu digo SAP, a base QA, base teste, base pré-teste, enfim, nada disso, né? Então, assim, se existem notas emitidas em homologação, na Cefaz de homologação, essas notas serão sincronizadas com o servidor de DFE de homologação. Então, assim, não são notas de produção, notas reais, que serão disponibilizadas no DFE de homologação. Nada disso. São notas de produção no ambiente aqui. Eu estou pegando notas de produção emitidas contra essa empresa. Agora, se a minha base é teste, não tem problema. É outra história. Mas, assim, ficar atentos com relação a isso, porque, por exemplo, às vezes, dependendo da empresa, não tem nenhuma nota emitida contra ela em homologação. Né? Lembrando que não é ela emitiu a nota, é contra ela. Ou seja, o fornecedor emitiu contra a minha entidade aqui, a razão social 20, por exemplo, código 20, e em homologação. Né? Se você quiser fazer um teste fechado, qual que é a dica que eu dou? Por exemplo, você tem a matriz e filial, aí você fica um emitindo contra o outro. Aí você tem esse cenário, né? Em homologação, ou seja, você vai emitir NFE, independente do sistema emissor, pode ser inclusive um emissor gratuito, não tem problema. Então, desde que seja em homologação. Beleza, aí você vai conseguir obter o XML sem problemas. Tá? E se for usar um ambiente de produção, tomar cuidado com as notas que você vai dar ciência, que você vai dizer que a operação ali é procedente, que não, a operação não é realizada, porque vai ter efeito no ambiente de produção do cliente mesmo. Né? E isso acaba afetando o fornecedor. Dependendo do evento que você registrar, ele fica impossibilitado de fazer o cancelamento da nota, né? Enfim, aí tem que ter um pouco de cuidado nisso aí. Né? Se tiver como fazer fechado, ou seja, eu vou dar ciência só nas notas que a filial emitiu contra a matriz, ou o contrário. Aí acho que aí fica melhor, porque aí fica entre as empresas, né? Quando envolve fornecedor, assim, que aí fica um pouco mais complicado. Então eu defino o ambiente do DFE, que é a mesma coisa do ambiente da NFE. Então, são notas autorizadas contra mim em homologação ou produção. Obrigatoriamente, se eu habilitar esse recurso aqui, eu tenho que definir um ambiente. Eu não posso deixar indefinido aqui. Tá? O sistema já vai preencher automaticamente o layout, que é o atual 4, né, para NFE. E uma curiosidade com